Tudo bem, pessoal? Boa tarde, doutor Marcelo, advogado, especialista no direito de trânsito, o advogado mais amado pelo Detran e pelos órgãos de trânsito, só que não. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos aqui conversar com você que está enfrentando um processo administrativo de suspensão e precisa manter a sua habilitação ativa e sem nenhum tipo de bloqueio, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre a sistemática desses processos, vamos conversar a respeito de endereço de cadastro no Detran, vamos falar a respeito também de processos por excesso de pontos e processos em função de multas autossuspensivas, tá? E também vamos conversar um pouco sobre teses de defesa, tá? Especialmente no que respeita ao prazo para instaurar esses processos, a questão de competência legal para instaurar esses processos e também como se faz a discussão aí correta dentro desses processos de suspensão, especialmente para você que está pensando em discutir as multas que compõem esse processo administrativo, tá? Bom, depois aí de mais de 10 anos atuando firmemente na defesa dos condutores, tanto na seara administrativa como também na esfera judicial, eu tenho aqui um aprendizado constante, tá? Eu costumo dizer que a todo dia, a cada caso, a cada defesa, nós extraímos, nós aprendemos alguma coisa, especialmente com o resultado das defesas, tá? O que nós temos visto ultimamente são julgamentos por parte do Detran, especialmente aquele primeiro julgamento, que é o julgamento da defesa prévia, tá? De forma totalmente aí descabida, sem pé nem cabeça, tá? Decisões esdrúxulas, um verdadeiro desrespeito ao cidadão, tá? E quando eles percebem que é uma defesa caseira, uma defesa estilo aí modelão, como eu costumo dizer, essas defesas copiadas de internet normalmente, que são aí vendidas por despachantes ou essas empresinhas que vendem aí defesas de multas e de CNH, aí é que eles indeferem de uma maneira mais esdrúxula ainda e o que é pior, de uma forma rápida. Então, normalmente a pessoa não consegue nem ganhar tempo com esse tipo de defesa, porque uma defesa que não seja uma defesa técnica, facilmente ela é indeferida, tá? E aí eu gostaria de dizer que esses processos eles se iniciam com a instauração, e essa instauração ela se dá por meio de uma portaria administrativa que normalmente ela é instaurada pelo diretor de Ciretran do registro da habilitação, tá? Então, se a sua habilitação está registrada, por exemplo, na cidade de Suzano, é o diretor da Ciretran de Suzano que precisa instaurar esse processo de suspensão. Ou ainda, se a sua habilitação está registrada na cidade de Campinas, seria o diretor da Ciretran de Campinas, a única autoridade competente para instaurar esse processo de suspensão. Se por outro lado a sua habilitação está registrada na cidade de Santos, tá? O diretor competente para instaurar esse processo administrativo de suspensão seria o diretor da Ciretran de Santos. Mas não é isso que nós estamos aqui constatando, tá? Está cada vez mais comum que esses processos sejam instaurados pelo diretor da Ciretran de São Paulo, capital, o que pela lei é ilegal, tá? Então só aí nós já temos uma nulidade flagrante, ou seja, a instauração desse processo por uma autoridade que ela é incompetente, isso por si só já geraria a nulidade absoluta desse processo de suspensão, tá? Agora, muitas pessoas me questionam a respeito do prazo de abertura desses processos, se já não estaria aí caracterizada a decadência do direito do Estado na abertura desses processos. Bom, essa é uma questão que ela é controvertida, tá? Nós estamos aí tendo muitas decisões desfavoráveis aos condutores por parte do Detran, alegando que o prazo está dentro da lei, e o Detran faz toda uma ginástica
um verdadeiro malabarismo jurídico para amparar essas decisões. E o que é pior, tá? Nós temos aí já precedentes na justiça que reforçam esse tipo de decisão em favor do Estado. Portanto, essa tese que diz respeito ao prazo de abertura desse tipo de processo, nem sempre é a melhor tese defensiva a ser utilizada, tá? Temos também a questão da competência legal. E aí, eu já adiantei para vocês aqui um pouco antes a respeito dessa ilegalidade na abertura do procedimento. Mas não só isso, o Detran ele avoca para si a exclusividade na abertura desses processos de suspensão, sendo que nós tivemos alteração na lei, onde o Detran ele perdeu essa exclusividade. Outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito também são igualmente competentes na abertura desses processos. Então temos dois tipos aí de incompetência que poderia ensejar a nulidade desses processos, mas todas essas teses precisam ser ali bem trabalhadas, tá? Por isso que é recomendado que você consulte um profissional especialista da sua confiança para analisar o teu caso. Agora, quando eu falo em defesa técnica, não adianta na defesa você apenas e tão somente pedir desculpa, dizer que não vai mais repetir os atos, você dizer que depende da sua habilitação, você precisa dirigir. Esse tipo de argumentação não tem efeito prático nenhum, tá? O que você precisa é apresentar defesas técnicas, tá? Defesas técnicas, elas discutem não só o mérito do processo administrativo, como também a questão formal, ou seja, a questão do procedimento. O que aconteceu no curso desse processo administrativo, desde a sua instauração até o momento atual, tá? Isso é fundamental para você que quer ganhar uma defesa dessa, que quer vencer um recurso, que precisa manter a sua habilitação ativa e sem nenhum tipo de bloqueio, tá? Depois de ter acompanhado aqui as centenas desses processos, mais de 10 anos atuando, tanto na esfera administrativa, quando os processos administrativos no Detran ainda eram todos no papel, como agora, e também atuando na esfera da justiça, eu digo para vocês que não são processos fáceis de se vencer e nem sempre você vai vencer eles com a apresentação apenas e tão somente de uma única defesa. Muitas vezes a decisão favorável ela só vem nas instâncias administrativas superiores, tá? Agora, é importante você saber o seguinte: se o processo ele está ativo, ou seja, se você recebeu essa notificação de instauração, é sinal de que provavelmente esse processo ele ainda comporta defesas. Por quê? Porque não temos nenhum processo de suspensão, nenhuma penalidade de suspensão aplicada de forma automática, tá? O que é que significa isso? Significa que a partir da instauração desse processo, com aquela portaria de instauração, o Detran ele vai ter que enviar uma notificação dando conta da abertura desse processo e dando prazo de defesa para você. E não só isso, não só uma defesa. Se você apresentar a sua defesa e ela for indeferida, ou você não apresentar defesa nenhuma, o Detran ele tem de expedir uma nova notificação, que seria a notificação de penalidade. Nessa notificação de penalidade vai vir ali o resultado da sua defesa apresentada ou a sua condenação à revelia, e vai ali conter também qual foi a pena aplicada, qual a quantidade de meses que o condutor ali foi penalizado. E também dando prazo para que o condutor apresente o seu recurso à JARE, ou seja, a uma junta aí, de julgadores, tá? Um órgão colegiado